O caminhoneiro atirou no lobisomem. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Bom, pessoal, antes de começar a história, dê um like e se inscreva no canal. A história de hoje é do Sr. Raul, e essa história aconteceu com ele na região de Londrina, que fica no interior do Paraná. E o ano desse acontecimento foi em 2001, quando ele tinha apenas 27 anos. Agora então vamos para o relato. Bem, para começar a história, eu morava perto da cidade de Londrina, em uma região de sítios e fazendas, com os meus pais e os meus irmãos. E sendo o filho mais velho, eu era encarregado de dirigir o caminhão da família, para fazer fretes para vários fazendeiros da região. E o meu serviço era entregar frutas e legumes para os mercados e varejos. Certo dia eu fui fazer uma entrega na cidade, e foi quando o caminhão começou a dar problemas no motor. Então eu chamei um mecânico, e ele ficou ali quase a metade do dia consertando o veículo. Mas quando chegou o final da tarde, deu tudo certo, e o meu caminhão já estava consertado. Mas ainda eu tinha que terminar as entregas, que eu acabei esse serviço mais de 10 horas da noite, e eu já bem atrasado, peguei a estrada de volta para retornar para o meu sítio. E já no meio do caminho, quando eu entrei em uma estrada de terra, eu vi um vulto preto passando pela frente do meu caminhão. Eu até brequei o caminhão para não atropelar ninguém ali na hora. E quando eu olhei para ver o que era, eu vi um animal estranho entrando no meio da mata. Era bizarro aquilo, parecia um cachorro esquisito, mas grande mesmo. E eu continuei a andar com o caminhão, e fiquei olhando para aquele animal e percebi que aquela fera estava andando naquele matagal em pé como se fosse um homem. E de repente essa fera virou a cabeça na minha direção. Eu vi que os seus olhos tinham luz amarelada. E foi assustador aquela cena. Aí eu caí na real que aquilo ali era um lobisomem. Então eu acelerei o caminhão e saí daquele local rapidamente. Eu cheguei bem assustado no meu sítio. E logo eu fui direto na minha espingarda. E fui verificar as minhas munições, porque o local onde eu vi aquela fera era apenas 20 minutos de distância da minha casa. E para não assustar ninguém, eu não falei nada para minha família, mas fiquei ali em alerta. Eu às vezes até duvidava do que eu tinha visto naquela estrada, mas também não iria arriscar. E claro, eu fiquei com os olhos nos meus parentes, para que ninguém saísse para fora da casa nesse dia. Mas quase passei a noite toda em claro, mas amanheceu o dia e nada aconteceu. Então voltei para o meu trabalho de entrega normalmente. Passei o dia trabalhando e pensando naquele lobisomem que eu tinha visto naquela estrada de noite. Mas passou alguns dias depois desse acontecimento assustador. Em uma certa madrugada, eu ouvi alguns barulhos de tiros de espingarda ao longe. E os meus cachorros começaram a latir com os barulhos no matagal. Bem, de madrugada, como fica bem quieto lugares de fazendas, dava para ouvir quase todos os sons que fazia na mata. E foi quando eu vi alguma coisa entrar correndo para dentro do meu sítio. E fiquei assustado, pensando que era aquilo que entrou no meu quintal. E logo eu ouvi os meus cachorros latindo para alguma coisa perto da minha casa. E eu, assustado ali na hora, fui pegar a minha espingarda e olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. Então eu olhei pela janela da sala e vi que os meus cachorros estavam latindo para algum animal que estava tentando se esconder no meio das canas que tinha no fundo da minha casa. E com certeza esse animal estava fugindo dos tiros que eu tinha ouvido há pouco tempo. Mas como estava muito escuro aquela parte das canas, eu fui para o quarto dos fundos para ver que tipo de animal ou o que era aquilo que tinha entrado no meu sítio. E chegando nessa janela, eu olhei pela fresta e vi algo assustador ali.
Era o animal que eu tinha visto na estrada há uns dias atrás. Ele estava em pé igual a um homem, rosnando para os meus cachorros. E essa fera tinha os olhos todos amarelados e um rosto meio de cachorro deformado. E as suas pernas eram bem tortas e o corpo era todo peludo. E tinha os dentes para fora. E a altura dessa criatura era de 2 metros. Era uma coisa de dar espanto mesmo. Mas mesmo com medo, eu coloquei a minha espingarda pela janela. E quando eu ia atirar, o meu pai chegou na hora e falou para eu não atirar. Porque se aquele lobisomem morresse ali, ou desvirasse, ou voltasse na forma de homem, nós iríamos se complicar com a polícia. Então, o meu pai falou para eu atirar nas pernas daquele lobisomem e não errar, senão ele viria para cima de nós. E depois disso, eu atirei e acertei nas pernas da fera, que logo rolou pelo chão e não sabia de onde tinha vindo o tiro. A criatura ficou confusa ali na hora, e com o barulho do disparo, os meus cachorros também se espalharam pelo sítio. E logo o lobisomem aproveitou e ficou em 4 patas, e correu e pulou o cercado de madeira do meu sítio, e sumiu pela mata escura. Ainda assim, eu e meu pai ficamos ali de vigia a noite inteira. Estávamos muito assustados naquele momento, com muito medo de que aquela fera pudesse voltar e se vingar de nós. Mas amanheceu o dia e aquele lobisomem não voltou. Mas depois disso, eu nem fui trabalhar durante uns 3 dias. Só fiquei vigiando o sítio da minha família, para caso aquele lobisomem pudesse voltar aqui e nos pegasse de surpresa. Ainda bem que nesse tempo eu não tive mais sinal dessa fera. E passando alguns dias depois, eu retornei ao meu trabalho e fui fazer um frete em uma fazenda. E chegando lá, alguns trabalhadores dessa fazenda começaram a carregar as caixas para o meu caminhão. E tinha um dos carregadores que estava ferido na perna. Eu ali olhando, eu vi que os outros carregadores brincavam com ele, que toda semana esse cara parecia machucado ali no trabalho e sempre faltava no serviço. E também esse homem era o mais novo funcionário daquela fazenda, porque eu não tinha visto ele ali ainda. Então eu comecei a ligar os fatos e desconfiei desse novo trabalhador da fazenda. E quando eu voltei para o meu sítio, imediatamente eu contei sobre esse cara para o meu pai. Mas depois de alguns dias, eu voltei nessa fazenda onde esse cara que eu desconfiei que era o lobisomem trabalhava. E chegando lá, eu não vi mais aquele homem ali. E um daqueles caras que trabalhava ali também de carregador, disse que esse cara estava sendo procurado e acabou sumindo dali. Bom, se esse cara era o lobisomem, eu não sei. Mas eu ainda fiquei em choque por alguns meses de medo que essa criatura pudesse voltar no meu sítio. Mas ainda bem que eu não tive mais nenhum relato sobre essa fera na região. E nunca mais vi aquele trabalhador que carregava caixotes na fazenda. Bom pessoal, essa é a história do seu Raul, que é da cidade de Londrina. E quem gostou da história, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. E até a próxima!